O irradiance rate é a distância mínima que uma amostra de iluminação indireta vai se mesclar com uma amostra de iluminação indireta vizinha. Esse valor é dado em pixels, então o valor padrão de 2,5 pixels significa que um raio de iluminação indireta a distância entre dois raios de iluminação indireta vai ter o valor de 2,5 pixels. Aumentando esse valor, a distância entre uma amostra de iluminação global e outra vai ficar maior, portanto o render vai utilizar menos raios de iluminação indireta e vai ficar mais leve. Porém, em cenas com muito detalhes, a iluminação global não vai conseguir reproduzir esses detalhes. Aqui nós conseguimos ver nos plots aqui que se aumentar esse número aqui, por exemplo, colocar o dobro, os plots ficam maiores, porque eu tenho menos plots e maiores, porque agora a distância entre um raio e outro é maior. Vou colocar um valor bem exagerado aqui. Agora eu tenho pouquíssimos plots. Porque a distância, cada splot é causado por um raio de iluminação indireta. Com uma distância maior entre os raios, eu consigo ter menos splot. Então, trabalhando aqui nesse irradiance rate, eu consigo suavizar um pouco, melhorar esse problema. Aqui na parede, aumentando o irradiance rate, não deu nenhum problema, porque a parede ela é lisa, então não tem problema de ter raios distantes um do outro. Porém, em objetos bastante detalhados, aumentando o número de irradiance rate, eu vou perder a definição dos detalhes. E enquanto que o radiance rate é a distância mínima entre uma amostra de iluminação direta e a outra, o radiance ratio vai trabalhar com a distância máxima entre uma amostra e a outra, onde o 6 aqui não é em pixel. Esse 6 ele é multiplicado pelo radiance rate. Então, se nós multiplicarmos 6 vezes 2,5, o resultado vai ser 15. Significa que a distância mínima entre as amostras de iluminação indireta é de 2,5 pixels, ou 2,5 pixels, e a distância máxima é de 15 pixels. A distância máxima onde que vai ocorrer uma mesclagem entre uma amostra de iluminação direta e a outra é de até 15 pixels. Trabalhando esses dois valores, irradiance rate e radiance ratio, nós conseguimos melhorar um pouco esse problema dos blots, como eu havia comentado. Mas uma distância maior de radiance ratio vai suavizar um pouco isso aqui, mas diminuindo a fidelidade dos detalhes, e valores mais baixos vai deixar os blots menores e aumentar o tempo de render. Até com meio pixel em radiance ratio e 2 em radiance, meio pixel em radiance rate e 2 em radiance ratio, até aqui no preview dá para ver que demorou um pouco mais para ele gerar o preview e que os plots agora estão bem pequenos. Agora com apenas de radiance ratio, os plots aqui estão bem menores e o tempo necessário para gerar a imagem aumentou consideravelmente. Na maioria dos casos, o valor padrão
aqui já é o suficiente para gerar uma imagem de qualidade. Existem outras alternativas para a gente resolver esse problema aqui. A gente pode aumentar aqui um pouco o Radiance Haze. Trabalhar aqui um pouco no Radiance Ratio, mas sem exagerar muito. Enquanto que aumentando esse valor, os raios vão ficar mais distantes, diminuindo esse ou esse valor, também os raios e os blocos vão ficar mais próximos e os blocos vão ficar menores também. Porém, qualquer alteração aqui no Radiance Ratio, no Rate e no Radiance Ratio tem um peso muito grande na velocidade do render. Então eu não recomendo que fiquem alterando esse valor, a não ser que seja extremamente necessário. Eu costumo deixar no padrão mesmo, porque diminuindo muito aqui o número no Radiance Ratio e no Radiance Rate pode impactar drasticamente na performance do render. Então acaba ficando impraticável. Eu prefiro deixar no valor padrão ou diminuir apenas um pouco se necessário e tentar resolver os problemas de blotting de outras maneiras. Interpolate values vai interferir diretamente na qualidade final da iluminação global. Quanto maior o número de interpolações nós setarmos, maior vai ser a qualidade final da nossa iluminação indireta, porém com um detrimento na velocidade de render. O valor padrão é 1, que é o suficiente para a maioria dos casos. Bom, com a iluminação global, também entra a opção de trabalharmos com o chamado IBL, ou Image Based Light. Como eu disse, a iluminação global ela simula o rebatimento da luz no ambiente nos nossos objetos. Porém, em alguns casos, nós não temos um objeto, aliás, um ambiente a ser refletido no nosso objeto. Por exemplo, se eu renderizasse apenas a cabeça sem essa sala que eu criei em volta dela, eu não teria aquelas paredes azul e verde ou vermelha no início para refletir no nosso objeto. Por isso nós podemos utilizar uma imagem HDRI no nosso environment, como nós vimos na nossa aula de environment, e junto com a iluminação global utilizar essa imagem para iluminar a nossa cena, o que é chamado de Image Based Light, ou seja, iluminação baseada em imagem. Eu vou adicionar uma iluminação, uma HDR que eu tenho, uma imagem HDR que eu tenho aqui no nosso environment. Indoors. Okay, a nossa HDR que nós colocamos agora, ela é uma imagem de um ambiente interno que ela tem uma iluminação um pouco laranjada. Mas eu preciso trocar aqui a projeção dela para Light Probe. O Spherical.
aqui, nós conseguimos ver que a coloração avermelhada e laranjada do ambiente é refletido no rosto do nosso, na cabeça do nosso bebê. Então, mesmo sem outros objetos ao redor, eu consigo simular mesmo eu não tendo um ambiente modelado ao redor do meu objeto principal, a gente consegue simular um ambiente gerando iluminação e reflexo com a nossa HDRI em conjunto com a nossa iluminação global. Vamos colocar uma outra HDR aqui, uma de estúdio. Utilizar uma aqui, um preset de environment que já tem no modo. De outdoor. A gente consegue perceber que a iluminação no da nossa cena é influenciada bastante pelas cores da nossa HDRI. Eu vou desativar a área light para ficar apenas com a iluminação indireta. Agora a minha cena está sendo iluminada apenas pela iluminação indireta. Dependendo da imagem que eu utilizo, o meu objeto ele ganha as tonalidades da imagem de fundo. Isso é o que é chamado de Image Based Light, ou iluminação baseada em imagens. E quando trabalhamos com uma imagem HDRI que tem um ponto de luz forte como essa, pode ocorrer alguns problemas de splot na iluminação. Eu vou criar um plano aqui embaixo do nosso. Vamos ver aqui o preview. Ele tem bastante splots nessa cena. Esses splots eles são causados por causa desse ponto brilhante na minha HDRI que eu estou utilizando para iluminar a minha cena. Se eu utilizar uma outra imagem que não tenha um ponto de iluminação muito forte, como essa, por exemplo, eu não tenho esse problema. A imagem agora está bem suave. Já com esse outro HDRI que tem aquele ponto de iluminação forte, que é o sol aqui brilhante, vai acontecer esse problema dos splots. Quando eu estou utilizando imagens HDRI para trabalhar com IBL. A partir do modo 701, aqui na configuração de iluminação global, foi adicionada essa opção Environment Importance Sampling. Essa opção vai eliminar ou suavizar esse problema quando nós temos essa situação.
Habilitando o Environment Importance Sample, nós conseguimos eliminar esse problema de blotting quando a nossa HDRI possui um ponto de luz forte, como nesse caso. Agora nós conseguimos ver que a iluminação ela está bem mais suave, da mesma forma que ela estava suave quando utilizamos a outra HDRI que não tinha um ponto de luz forte. E aqui em Environment Haze são os raios que serão utilizados para a quantidade de raios que serão utilizados para suavizar esse efeito causado pelos blotches. Quanto maior o valor aqui, mais pesado vai ficar o render, porém de maior qualidade vai ter, dependendo do caso, pode ser necessário aumentar esse valor ou não. Uma outra forma de minimizar esses splots causados pelo ponto forte de iluminação da HDRI que também era era utilizado antes de existir essa opção de Environment Importance Sample, nós utilizarmos uma versão em baixa resolução e com uma certa quantidade de blur na nossa imagem HDRI. Bom, nós podemos fazer isso pelo Photoshop, diminuindo a resolução dessa HDRI, utilizando uma versão dela de baixa resolução e adicionando um pouco de blur nela, ou aqui pelo modo nós conseguimos adicionar um pouco de blur na imagem, trabalhando aqui com a opção de anti-aliasing. Como eu já havia falado quando nós estávamos vendo sobre mapeamento e de imagem, eu cheguei a comentar um pouco sobre isso aqui. Quanto maior o mínimo spot aqui, mais borrado vai ficar a minha imagem. Então, se eu aumentar esse mínimo spot, a minha imagem vai ficar borrada, a imagem do que eu estou usando como Environment Color aqui, que é a minha HDRI, e vai minimizar o efeito de spot da cena. Essa opção de aumentar o mínimo spot para borrar a imagem, ela é uma alternativa até mais leve do que utilizar um Environment Importance Sample, pois o Environment Importance Sample ele aumenta um pouco o tempo de render. Eu vou fazer um render de comparação dessa cena sem o Environment Importance Sample e com o Anti-Aliasing Mini Spot em 100, que é como já estava por padrão para esse preset de Environment. Vamos ver qual é o tempo de render que ele vai levar. Apenas 2 segundos, é uma cena simples, apenas uma cor, 2 segundos. Adicionando um Environment Importance Sample, 256 raios, que é o padrão também que vem, está demorando bem mais. Ele demorou quase 20 segundos, 18 segundos para renderizar a cena. Foi de 2 segundos para 18 segundos. E se a gente reparar, tem um pouco de granulado aqui. Esse granulado eu vou resolver aumentando os raios aqui do Environment Haze. Aumentar aqui para 1024. Então, terminamos agora o render com 1024 raios. Ele demorou mais de 1 minuto para renderizar a mesma cena. Quando de início era apenas 2 segundos, agora demorou 1 minuto. O granulado diminuiu bastante. Comparado com os 256 raios, dá para ver como antes estava granulado e agora. Porém, o tempo de render está muito alto. Se eu não utilizar um Environment Importance Sample e apenas aumentar o mínimo spot, o tempo de render vai ser praticamente o mesmo de sem
o Importance Environment Sample, e eu não vou ter nenhum splot na cena. Inclusive, até mesmo o granulado, porque mesmo com 1024 raios ainda tem um pouco, quase imperceptível granulado, mas ainda dá para perceber um pouco de granulado. Com 206 raios ele tem mais, com 1024 tem menos, mas ainda tem. Com o Environment Importance Sample, sem o Environment Importance Sample e aumentando o mid-spot, eu tenho nenhum, zero de granulado. Porém, dá para perceber que a minha iluminação ficou menos intensa, enquanto que eu tenho uma iluminação mais forte aqui na cabeça do bebê e uma sombra mais forte aqui embaixo. Com o mini spot maior, a iluminação ficou mais homogênea aqui em cima e uma sombra mais suave aqui embaixo.